Cheguei em casa falando pro meu marido que a minha mãe e a minha irmã iam se mudar para nossa casa. Ele falou logo que era elas entrando por uma porta com a mala e eles saindo pela outra porta. E eu já deixei bem claro para ele que se fosse para me escolher entre eles e a minha família, eu ia ficar com a minha família. Ele simplesmente não me respondeu nada, simplesmente foi para dentro do quarto. Eu pensei que ele tinha se dado por vencido, né? Porque ele sempre fez de todos os meus gostos e tudo para me agradar. Porque ele era assim, se ele fizesse algum plano, alguma coisa, e eu fosse lá e dissesse que não queria desse jeito, ele simplesmente já desistia e não queria mais fazer, né? Aquele plano que ele já tinha planejado lá, deixava pra lá. Durante os 10 anos que a gente estava casado, ele sempre teve vontade de ser pai, mas como eu falava pra ele que a gente trabalhava, a gente não tinha tempo, então ele não me pressionava nada, né? Ele parou de falar com a minha família no início do nosso relacionamento, porque logo no começo a minha mãe não queria muito, então ficava tipo proibindo, né? E a minha irmã também implicava com ele, então desde então eles não se davam muito bem. Mas a gota d'água pra ele deixar de se falar foi o dia que a gente foi almoçar lá, e ele escutou ela dizendo que ele não tinha nada pra me oferecer, né? Que era pra me arrumar outro marido, porque ele só tinha mesmo era terra debaixo das unhas. Então, depois desse dia, gente, nunca mais ele pisou o pé, né, na casa lá da minha mãe e da minha irmã. Já fazia uns 5 anos, né, que isso tinha acontecido, mas então ele guardava mágoa, né? Eu achei que ele já tinha esquecido, né, que tinha deixado isso pra lá. Mas como ele não falava com a minha família, eu também não fazia nenhuma questão de manter a amizade com a família dele, não. Também eu não andava na casa deles, não gostava que eles andassem na minha. Mas o que aconteceu, né? Minha mãe, gente, estava passando por dificuldade, né? Porque pegou a casa que tinha de morada, investiu numa loja para elas, mas o negócio não deu certo, né? Quebrou e elas perderam tudo. Então tava sem ter onde morar. E apesar de tudo, eu não poderia deixar a minha mãe e a minha irmã no olho da rua. Então, quando elas vieram me perguntar se poderia morar na minha casa, né? Eu não tive escolha, eu tive que aceitar, né? Então chegou o dia da mudança, delas virem morar aqui na minha casa. Então elas chegaram aqui na minha casa, né? Eu botei as coisas delas lá num quarto. Mas, gente, quando meu marido chegou do trabalho, que viu que elas estavam aqui, ele simplesmente não falou nada, entrou para dentro do quarto. Então, quando ele saiu do quarto, meu filho já foi com a mala feita, não falou nada com a minha mãe, nem com a minha irmã, nem comigo, né? Então, eu já falei para ele que se fosse para ele ficar de birra, né, para mim ter que escolher entre ele e a minha família, ele simplesmente não se importou com o que eu disse, pegou as coisas dele e foi embora, gente. Eu também não liguei, nem mandei mensagem. E até hoje, meu filho, ele não deu mais notícias, gente. Já coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês teriam feito no meu lugar nessa situação. Vocês acham que a minha atitude foi errada, meu povo?